Quando você começou a fazer o curso ou estava se formando, você já pensava em como que você ia se divulgar ou construir o seu nome como analista nos dias de hoje? Não tinha a menor ideia. E para E ser sincero, é um assunto que ainda hoje não sei se me incomoda ou é uma coisa que me deixa bastante incerto do o quanto o meu conteúdo, o nosso conteúdo aqui agora, que vai para a mídia social, o quanto ele está dentro do que deve ser aceitável para o psicanalista, o quanto é muita exposição, o quanto a gente enquanto psicanalista, ter uma presença na mídia social que traga conteúdo interessante, não só para outros psicanalistas, que é o que eu vejo muito, né? Psicanalista criando conteúdo para psicanalista, mas para o público em geral, sem que isso vire uma coisa de. Eu vou usar a expressão marqueteiro, sem nenhuma ofensa na palavra, que está ali só para se vender, sem nenhum conteúdo, né? Que pelo sim, menos só com esse objetivo não é de o meu retorno. objetivo. Exato. Mas E aí o você? que que não, eu tô pensando aqui o que que te incomoda, porque eu, Hum. desde sempre, e muito pela minha vivência profissional anterior à formação, eu já tinha muito claro, né, o meu plano de comunicação para essa nova etapa. Mas eu também ti você falou do incômodo, eu também tinha muito claro que eu faria a minha própria ética, porque eu acho que tem uma dogmatização na psicanálise que ela é um pouco antiquada, e eu não tenho o menor pudor de falar isso. Eu entendo a importância, por exemplo, de nós como analistas sermos uma tela em branco para onde, né, o analisando vai projetar suas questões, mas eu entendo também que nós vivemos uma outra época, que não é a mesma, né, de quando a psicanálise nasceu e que ainda assim, mesmo com algum tipo de comunicação e exposição, é possível realizar um trabalho que tem efeitos dentro da clínica. Então eu fiquei curiosa com esse seu incômodo aí, para saber do que se trata. É porque tem algumas coisas que me vêm à cabeça. Por exemplo, eu faço várias atividades que são, digamos, divulgáveis. Então, eu pinto minhas aquarelas. Eu escrevo. Então, na minha cabeça, se eu colocar tudo junto, vira uma bagunça. Então, minha primeira ideia foi: eu separo. Então, eu tenho um perfil onde eu vou divulgar minhas aquarelas. Eu tenho um perfil que eu vou falar das minhas fotos, vai ter as minhas fotos. Tenho um perfil que eu vou falar dos meus escritos. Às vezes, esses perfis se falam, né? Quando eu faço uma pintura de uma carta de tarô, quando eu escrevo sobre alguma coisa de psicanálise, enfim. Então, o que me incomoda, para usar essa palavra, é que esses outros perfis, para mim é claro, eu estou ali para mostrar minha pintura, para mostrar minha fotografia, o meu escrito, esperando que alguém veja, goste, compartilhe, compre. Digamos, é um produto que eu estou oferecendo. Então, não estão no meu perfil pessoal, mas tem os perfis para esses produtos. E quando chega na psicanálise, eu acho que é um pouco diferente, porque o objetivo para mim, nesse meu perfil de psicanálise, o Pensamentos Andantes, não é necessariamente me vender. Eu não estou ali para que as pessoas me vejam e comprem meu livro e necessariamente queiram ser meus pacientes, porque eu imagino que o conteúdo que eu divulgo pode ser interessante para vários públicos, não necessariamente o público pacientes. Enfim, então o incômodo é como que esse meu perfil de psicanálise deve se portar, que tipo de conteúdo eu coloco. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que compartilham outros conteúdos. E na minha cabeça vem, por que eu compartilharia um outro conteúdo? Né, de um outro psicanalista? Né? Então, eu me pergunto, né, nenhuma crítica a quem faz, mas eu estou divulgando o trabalho de outra pessoa para mostrar que eu gosto daquela pessoa, faz sentido? Então, aí tem pessoas que vão lá e literalmente falam
chamando pacientes, né? A clínica está aberta, tem vagas. Não sei se é esse também, no meu ponto de vista, que eu quero. Então, o meu incômodo, para ser bem sincero, é que eu não tenho certeza de como esse perfil pode ser útil para mim e para quem me vê. A escolha que eu fiz no momento é divulgar conteúdo próprio, meu ou nosso. Então, eu tenho um filtro que o conteúdo tem que ser algo bom, que eu concorde, e de alguém que eu conheça, porque os famosos todo mundo tem acesso, é mais fácil. Mas eu não sei qual que é o objetivo final em termos de retorno. Se o que no fundo eu quero é a audiência, se o que no final eu quero é paciente, enfim. Eu imagino que sim, um pouco de cada coisa, mas não é tão claro como nos outros perfis. Isso faz sentido? Faz sentido, até que muitas pessoas que eu conheço que já se formaram em psicanálise ou que se formaram com a gente também passam por isso. E aí eu fico vendo o quanto, talvez essa minha experiência anterior, né, trabalhando com comunicação na internet e tudo mais, me facilitou esse caminho, porque para além desses objetivos que você está falando, né, de será que eu quero audiência, será que eu quero retorno de paciente, eu estipulei que eu ia criar uma identidade para mim como psicanalista. E não foi nada fácil, inclusive, tá? Porque é uma nova voz que a gente adquire, né, como psicanalista. É uma nova camisa que a gente veste. Então, eu não sei se você lembra, mas eu tinha criado, a princípio, um perfil que chamava Psicanálise Pop, que estava muito alinhado com essa minha vontade de falar sobre psicanálise e sobre temas, né, que se conectam à prática, mas de uma maneira que não fosse acadêmica demais, não fosse difícil, sabe? Aquela fala que ninguém entende porque é cheia de jargões, mas sim levar uma consciência sobre determinados assuntos que qualquer um que pegasse o vídeo ali para ver conseguisse entender parte do que eu estava falando. Ali foi já um grande teste da minha resiliência, porque eu não me sentia confortável. Era muito difícil olhar para aquela forma de falar, aquela roupa, aquela cara, tudo, me ver naquele papel de analista e junto com o que a gente já falou em alguns outros episódios, será que o que eu estou falando realmente faz sentido? Exato. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que a gente já conversou disso, mas entre nós, dos jargões. E é uma coisa que eu tento evitar ao máximo, que para quem é psicanalista faz sentido, mas para quem não é, deve soar uma palavra vazia. E isso me lembrou o jeito que começou o meu perfil, o Pensamentos Andantes. Literalmente nasceu eu caminhando com meus cachorros. Então, a primeira vez que eu resolvi gravar, eu lembro, eu estava em Minneapolis caminhando com meus cachorros e me veio uma ideia, que até é uma história que tem a ver com Buda, enfim, e só botei a câmera e fui andando e falando. Deu 2 minutos e pouco, no máximo 3. Parei aquele vídeo e publiquei no meu perfil. Né? No dia seguinte me veio uma outra ideia. Eu lembro que tinha a ver com emprestar açúcar para o vizinho. Né? E aí você não pode emprestar o que você não tem. Essa que era a ideia. Né? Você só pode dar o que você sabe, puxando para a psicanálise. Só posso ser psicanalista se eu faço análise. Né? Só posso dar o que eu tenho. Esses 2 vídeos botei no meu perfil pessoal. E falando para alguém, eu falei, agora eu tô com essa história de fazer pensamentos andantes. Quando eu falei isso, eu gostei da frase, criei o perfil, minha ideia inicial era vídeos falando de divagações, reminiscências filosóficas / psicanalíticas, mas o meu primeiro foco era, eu não quero falar para psicanalista necessariamente. Eu quero falar de uma forma que um amigo entenda, que meu irmão entenda. Então, às vezes eu me vejo nos vídeos engasgando quando vem palavras tipo atravessar, quando vem palavras tipo até sustentar, mas o meu objetivo naquele perfil foi esse, e em seguida eu me formei, então aí certamente o conteúdo começou a ser mais atravessado de psicanálise, mas começou exatamente para ser uma coisa, chamar as pessoas para pensar, né? Sim. Que de certa forma eu acho que é uma coisa que sempre me chamou a atenção
quando eu escrevo, quando eu faço outras formas de arte, é o provocar. Eu sempre falo que eu gosto de provocações, né? Então, essa coisa do jargão, né? Quando eu criei o Psicanálise Pop, que hoje em dia é o perfil aqui do Papo de Analista lá no Instagram, eu pensava justamente isso, o quanto já existe uma elitização em torno da psicanálise, o que eu acho péssimo, porque é uma prática, uma ferramenta que ela deveria ser muito mais democratizada. E também essa elitização, ela passa por um ponto em que só quem tem um vocabulário muito enriquecido, muito extenso, consegue entender o que um analista fala. Eu acho tudo isso um pouco absurdo. Mas a gente está um pouco divagando aqui, tô aqui pensando em voltar para essa importância da presença, da comunicação, dessa criação de uma imagem que também propicie que nós, analistas, e quem está ouvindo aqui a gente, vendo, consiga ter os seus benefícios conquistados, seja de imagem, seja de retorno de paciente. Então, quando eu falei lá que eu criei uma identidade e eu estava já com um plano de disseminação dessa nova etapa, dessa nova profissão, ela não era só sobre redes sociais, não, mas sim em demarcar território, em mostrar para o mundo que eu era uma psicanalista. Eu acho que isso era importante para mim, até mesmo como a questão da autorização. Então, a primeira coisa que eu criei, ainda estudando, foi um registro no Google Maps, em que eu coloquei lá uma descrição da clínica e tal, e ao longo do atendimento da clínica social, né, na nossa formação, no final, eu perguntei se cada paciente se sentia confortável para deixar uma avaliação sobre a experiência que teve comigo durante esse estágio. E aí eu passei o link do meu Google Maps. Tá. E essa foi a minha primeira interação. Se eu for no Google Map hoje e colocar o teu nome, eu te acho com avaliações. Sim, você me acha com avaliações. Não Você sabia me disso. acha. Já recebi solicitações de entrevista porque me viram no Google Maps e viram a meia dúzia de avaliações que estavam lá e vieram dessa clínica social. Eu acho que fazia sentido, porque era uma amarração ali daquele momento da clínica social, né, de olha, nosso período acabou, já era sabido, né, que ia se encerrar, até porque a gente comentou lá sobre essa transferência de pacientes não ser tão fácil assim, né, para a clínica particular. Olhando agora, né, como a Tamires, que trabalhou tantos anos com comunicação, com marketing, algo que é muito importante é a indexação. Eu sempre te falo, né, em Você sempre relação fala aos isso, nossos e é uma vídeos. coisa que eu não tenho ideia. Fala aí pra gente. Eu só sei do Instagram. A única forma de que eu me divulgo é no Instagram. Vai pro Facebook, mas eu não dou muita atenção pro Facebook. Mas você já falou do Google Maps. O que é essa indexação? Fala A aí pra indexação gente. nada mais é do que você se fazer presente e buscável nas ferramentas de busca. A E qual que é a indexação, mágica aí? a mágica é você estar presente no maior número de lugares possíveis com as mesmas palavras-chave. Então, o seu nome ou o nome da sua clínica, conteúdos que se complementam e que cada vez que alguém for fazer uma busca no Google, as pessoas vão acabar caindo em você, porque você tem muita movimentação ali de publicação ou do seu nome tá pipocando com o mesmo nome, Alexandre Ferreira Spinelli, tá lá no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube, então você tá sendo mais facilmente encontrado por esses mecanismos de busca, né? E pensando nessa indexação, também, antes de me formar, eu construí um site, que é algo que hoje as pessoas meio que dão uma desprezada, né? Em site. Só que o site é muito bom para essa indexação. É muito bom Mas porque aí o ele é uma... site... Desculpa, eu te cortei. Pode falar. Mas aí o site não é necessariamente o perfil do Instagram, não é o perfil do É um YouTube. site, como os maias e os astecas faziam.
E também não é aquele Linktree, né? Não, não é um site, uma página na internet. Lembra como a gente, eu vou Sim, entrar sim. no Tem um site. domínio ali www.tamirisroxo.com.br. Exato, exato. O meu é www.psicoembriologiaepsicanalise.com. Então tem, Psicoembriologia e psicanálise. exatamente. Eu Ponto quis com. até colocar psicoembriologia na frente, porque Sim. acho que ela é mais diferentona, e aí você consegue se antecipar a uma tendência de busca, porque psicanálise é muito mais buscado do que Entendi. psicoembriologia. Ou seja, os sites mais antigos, as pessoas que estão na internet falando de psicanálise há mais tempo, são encontradas primeiro do que eu, que acabei de começar. Mas, como psicoembriologia é mais recente, enfim, então tem umas estratégias aí. Então eu criei o Tá. meu Google Maps, criei o site, aí o Instagram, que foi um parto de fórceps, assim, até Uhum. encontrar essa comunicação, essa voz, né, esse tom de voz. E aí a gente começou a fazer aqui esse papo, e você já estava ali Sim. de alguma maneira No se Instagram. indexando com É. os seus áudios, né? Eu diferente dos astecas e maias, eu ainda tenho blog, né? Da época do blogger.com, que não sei se as pessoas lembram que isso já existiu. Onde eu tinha os meus textos, então eu tento vincular, mas de novo, não é uma página. Mas antes de eu falar disso, eu prestei atenção que o seu site, psicoembriologia e psicanálise.com, não é .com.br. Por que Uhum. isso? Então, primeiro porque era mais barato o ponto .com, e Você comprou o segundo, domínio, tá? eu comprei o domínio, era mais barato o ponto .com, e segundo porque eu achei que tinha que ser uma coisa meio que sem denominação de origem, sabe? Ok. Eu já tive no passado um site meu, na época que eu trabalhava com TI, tinha minha empresa 10, 15, 20 anos atrás lá em Porto Alegre, que eu tinha o .com.br, né? Uma coisa que eu tento fazer hoje é linkar de uma maneira que faça sentido os diferentes perfis para melhor utilizar conteúdo. Então, por que eu lembrei do blog? No sábado, eu criei um texto, né, falando sobre inteligência artificial. Eu acho que um dia ainda a gente vai falar sobre isso aqui. E eu criei esse texto num blog que eu tenho. E peguei esse texto e tentei vincular no meu perfil do Instagram, lendo o texto. Então, eu falei, agora eu vou ler o texto que eu escrevi no meu blog, porque eu acho que faz sentido. Eu não sei se isso faz, nunca ninguém me ensinou. Começar a relacionar. Sim, se Assim chama como. lastro, você cria lastro na internet. Tá. E com isso eu crio. Qual que é o termo que você usou, que a gente tem que ter? Indexação. Indexação? É. E justamente essa indexação, esse lastro é o quê? Eu tenho lá o site que eu criei, e aí no meu site eu tenho 2 íconezinhos que levam tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Aí aqui no Uhum. nosso YouTube tem o linkzinho que leva para os nossos Instagrams, né? Ou seja, você vai fazendo uns caminhos em que é como se fosse uma cidade de túneis, em que você vai conectando uma coisa na outra, Tá. e para o algoritmo de busca de um Google, olha como tá bonitinho, então é relevante. O Google trabalha com relevância, né. Então Ok. se o Alexandre, ele tá nesse YouTube, ele tá nesse Instagram, ele tá nesse blog, ele é um cara relevante, eu vou trazer ele mais para o topo da busca de quem fizer uma pergunta aqui no Google Tipo assim, que tem mais conteúdo. sim, tem relevância e você criou lastro, a relevância vem desse lastro que vai sendo criado, né. Tá. Então, falando de tudo isso, Sim. eu vejo um déficit muito grande nessa área, né, da psicanálise, porque as pessoas que vieram muito antes que nós têm muito firme, né, esse posicionamento de que não pode se exibir. E aí eu lembro que o Freud atendia as pessoas na casa dele, né, Exato. vendo a cor do chão, do cachorro, que A cheiro tem a filha atendia a casa. porta, a esposa atendia a porta. Tem. Exatamente, eu não sei da onde se estabeleceu essa Sim. esse dogma, eu coloco como um dogma mesmo, de que o psicanalista ele tem que ser um ser totalmente inexistente, etéreo quase. E Uhum. isso, hoje em dia, você perde uma
gama de possibilidades, tanto de disseminar conteúdos que são relevantes para uma reflexão, como você mesmo diz, da provocação que você faz. São conteúdos que, ao meu ver, eles trazem uma camada de reflexão, e um povo que reflete, ele é um povo que tem mais autonomia, mais poder sobre si mesmo. Sim. Em Trazer o Freud como exemplo de coisas que ele fez que não são as aconselháveis, algumas até deixaram de ser aconselháveis justamente porque ele fez, né? Por exemplo, analisar a filha, né? Eu entendo muito bem o fato de o psicanalista não se expor muito, porque eu creio e eu tenho sentido que isso sim influencia na análise nos pacientes. Não sei se necessariamente impacta de uma maneira negativa, mas que impacta, impacta. Por exemplo, coisa que já me aconteceu algumas vezes, de paciente perguntar da minha religião, ou assumir a minha religião. Ah, você que é tal e tal religião, ou você tem filho? Literalmente perguntando. Você é casado? Isso mostra que, na minha leitura, quanto mais informação o paciente tem, mais poluído vai ficar a transferência, no sentido de que ele tendo pouca informação sobre a gente, eu vou usar o termo fantasia. A fantasia que aquele paciente cria sobre nós é independente. Aquela pessoa pode criar que eu sou católico, casado, com 3 filhos e tá tudo bem. E pode ser que seja isso o perfil que aquela pessoa precise, porque é quem quer que seja que aquela pessoa está transferindo para mim. A partir do momento que eu abro a câmera, a pessoa já vê que eu sou careca, já vê que eu estou sentado aqui, já vê que eu uso camisa de tal jeito. Sempre vai ter uma poluição, já vai ver a janela minha com aquele prédio lá atrás. Não, esse cara não Ele já mora vai numa começar a fazenda. criar uma alucinação sobre você. Eu imagino, não sei se todo mundo, mas eu imagino que vários pacientes vão no Google procurar informação sobre mim. Aí vão achar livro que eu escrevi, vão achar outras coisas que eu faço. E tá tudo bem. Então eu acho que é inevitável, acho que a gente nunca vai conseguir ser esse quadro branco, mas eu acho que vale um certo cuidado. E uma coisa que eu sempre trago é que a grande maioria, creio, dos psicanalistas mais respeitados são famosos, consequentemente são mais Exatamente. expostos. E esse é o ponto que eu ia chegar agora. Eu acho que é impossível ser um quadro em branco completamente, mesmo em 1950 ou agora. Eu também acho que dar menos conteúdo sobre a gente pode ser mais facilitador do processo. Ao mesmo tempo, eu acredito que, como é inevitável que dê um Google no nosso nome, cabe a nós dar esse limite dentro da clínica. Então, assim, por mais que seja interessante para o paciente, eu estou transferindo aqui, eu acredito que o meu analista é, como você falou, casado com 3 filhos e católico, isso facilita uma transferência. Se for mais uma curiosidade do que uma facilitação, ok, é um limite que aquele paciente está pedindo para que ele tome na análise dele. Então, eu acho que esse exercício de se expor de alguma maneira, se a gente for pensar em grandes nomes hoje em dia da psicanálise, a gente sabe que é casado, a gente sabe que tem filho, a gente sabe onde mora, a gente sabe o namorado, a gente sabe tudo. Já foi casado, separou, casou de novo, enfim. Exatamente. Torce partido que vota, tudo. E aí, assim, e como que a partir disso a gente vai desmerecer o trabalho que está sendo aí laureado, renomado, enfim, de tantos profissionais que hoje em dia têm uma fama por conta dessa comunicação que é feita e dessa exposição que é uma escolha e que aí, entrando com o jargão da psicanálise, que com certeza eles sustentam dentro da clínica deles, certo? Sim. Então eu acho que isso aí é muito relativo e pessoal. Sim. E até para deixar claro, assim, quando a gente fala de transferência, desse tipo de termos, se você não está na psicanálise, coisa bem básica. Se a pessoa parte do princípio,
por exemplo, que eu sou católico, ela já pode partir do princípio que eu tenho determinados valores e que alguma coisa que ela pensa, gosta, quer fazer, fez, eu acho que é errado. E aí ela não vai trazer aquilo para a sessão, ela não vai falar daquilo. Se a pessoa não sabe informação sobre mim, não sabe meus valores, ela pode ficar mais à vontade para falar qualquer assunto, porque fica mais difícil que essa fantasia aconteça e que ele imagine, se eu falar que eu tomei cerveja, o Alexandre vai me julgar porque a religião dele não permite álcool, né? Então, a pessoa não sabendo de mim, ficaria mais fácil ela falar qualquer coisa, ficaria mais fácil ela me tratar como se fosse alguém no subconsciente dela. Então, quando a gente fala de transferência, é mais ou menos isso. Se a pessoa tem muita informação sobre você, fica mais difícil essa transferência. Mas esse mais difícil, assim, de verdade, eu não sei. Mais difícil até que ponto? Porque eu concordo. acredito muito que qualquer pessoa que chega até a clínica, ela já chega fantasiando sobre a gente. Uhum. Seja porque ela viu qualquer coisa no meu site, no seu Instagram, Uhum. qualquer fiapo de conteúdo já gera uma grande fantasia. A gente sabe bem como é. Quando procurou os nossos psicanalistas, foi por alguma fantasia que Exato. a gente criou por Por algo que a alguma gente viu da pessoa. fantasia. Então, assim, é inerente. Para mim é inerente e eu acredito que é um desperdício de potencial não se fazer comunicações que reflitam mesmo a natureza do psicanalista que está nascendo, que está surgindo, por conta de medos e receios e dogmatismos e doutrinações, que isso acontece muito durante a formação, uma doutrinação fortíssima e que para mim sempre foi muito ruim de passar por isso, eu não sei como foi para você. Eu sempre meio que parti do princípio que a gente está aqui aprendendo o que seria, eles mesmos chamam de ortodoxo. Uhum. Eu me conhecendo, eu sei que eu não vou ser ortodoxo. Então eu sempre parti do princípio que eu iria adaptar. Que eu iria, não conscientemente, mas que eu não seguiria 100% passo a passo, até porque não seria eu. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, já que a gente falou de tudo que pode poluir a transferência, poluir a análise do paciente, o que eu faço intencionalmente com todos os pacientes, na primeira sessão, na segunda sessão, e depois, ainda nos primeiros meses, eu repito de novo, só para ter certeza, a regra básica da psicanálise, que é o fale o que vier na cabeça. Aqui não tem julgamento, não tem errado, não tem certo. Eu tento falar. Eu li isso num dos artigos do Freud, mais pro final, que ele sugere que se fale as regras para que a pessoa, isso vai internalizando. O Freud, inclusive, sugere não puxe assunto, do tipo, fale sobre sua semana. Não, deixa ele falar o que ele quiser. E eu estou aqui como analista, estou aqui para te ajudar, eu não tenho as respostas para te dar, eu estou aqui para te ajudar a descobrir as suas respostas, que no fundo eu estou falando, não importa o que você sabe de mim, esquece. É interessante. É interessante, eu acho que isso dá uma liberada, né, no paciente. Apesar dele poder ter vindo com informações de Instagram, de YouTube, de qualquer referência, isso dá uma liberada para que ele possa ser ele mesmo e utilizar esse espaço que, ao meu ver, ele independe do que a gente possa propagar aí de comunicação. Porque o ambiente analítico, para mim, ele é muito criado no momento da análise. Ele tem uma aura que vem, né, de antes, dessa conexão prévia entre analista e paciente. O momento que eu tô ali com o meu paciente, com a minha paciente, ele é muito argila molhada, sabe? Eu vou moldar aqui na hora e eu Gostei vou disso. estabelecer esses limites, eu vou estabelecer esse acolhimento. Às vezes, numa semana anterior, eu posso ter sido mais acolhedora e agora eu percebo que nessa semana está precisando de mais limite, de mais
devolução ali para percepção de algumas questões. Sim. Então, eu acho isso muito, muito fluido para que, sabe, venha a ser arruinado Sim. por alguma postagem que seja feita numa rede social, por uma cor de roupa que a pessoa me viu no vídeo, por alguma coisa que não seja contornável dentro desse conceito aí de argila molhada. Voltando ali para a exposição, é, uma pergunta para você, como você faz e qual que seria a sua opinião melhor quando fala de nome público. Você falou que você tinha o psicanálise pop, É isso. né? Você acha ou você sabe qual que é a diferença, o que que é melhor, o que que é pior, enfim, em ter um nome como psicanálise pop, como pensamentos andantes, ou o teu nome, Tamires, Alexandre? Faz diferença você usar o seu próprio nome ou ter um nome fantasia ou não? Então, eu acho que tem algumas diferenças que são bem simples, até do ponto de vista analítico. Por exemplo, no meu caso, tá? O Uhum. psicanálise pop, ele era um conceito focado em um estilo de conteúdo. Tá, Só que aí eu percebi que eu estava, de certa maneira, me escondendo atrás desse nome. entendi. Então isso também é um motivo de análise, se a gente for olhar. Tem uma potência muito maior em usar o próprio nome, porque você é sua própria marca, você é o seu próprio serviço, seu próprio produto, tudo, entendeu? Você está levando para um lado de uma integração do que é aquela pessoa, do que ela faz como trabalho, do que ela tem como ideias, do que ela oferece como serviços que estão associados a tudo isso. Certo. O nome fantasia, ele é mais abstrato, ele é mais difuso nesse sentido. Eu Entendi. acho que é uma caminhada aí muito mais longa do que a gente possa hoje conceber sobre essa associação entre o meu nome real e eu ser uma psicanalista. Não sei se você sente isso ainda, mas eu sinto. É, faz sentido, porque até pouco tempo atrás, o perfil com o meu nome era o meu perfil pessoal, que é fechado, e para cada um desses que eu citei antes, eu tinha um nome fantasia. Depois de um tempo, eu não sei explicar porquê, eu fui nesses sites e coloquei tracinho o meu nome. Então ficou Pensamentos Andantes, tracinho Alexandre Spinelli Ferreira. E depois de um tempo eu mudei de novo e inverti. Agora tá o meu nome, tracinho. E eu não sabia por quê, tava me incomodando. Ou, como você falou, tem alguma coisa amadurecendo, mas eu não tive essa consciência de você, de pensar, eu tô me escondendo, não tô me escondendo. Mas eu fui fazendo, não sei, Você foi se sinceramente eu não sei por quê. apropriando. Pode ser, era tudo nome, e aí teve um dia, sei lá, um final de semana, eu resolvi botar meu nome na frente, e aí depois eu inverti. Não sei se é coisa de gente muito neurótica, obsessiva, de organizar cada coisa num quadrinho, mas pra mim faz sentido não misturar assunto, a não ser quando eles se falam, né? Mas enfim, É, aí é outro assunto. para mim é muito isso, de se apropriar de um espaço que é seu, só que ainda não está com a sua chancela de quem você é. Me parece muito isso. Diferente do E papo, né? Quando a gente tem um papo que é um projeto de duas pessoas, eu acho que aí faz sentido ter um nome, né? Assim como sim, vários sim. institutos, escolas têm o nome deles, é É um um projeto, projeto, é. né? É um Não é uma coisa projeto. pessoal. E é justamente isso que eu disse, né? Eu me sentia solapada pelo projeto Psicanálise Pop. Só que eu estou começando uma nova profissão, eu vou criar um projeto que vai ser maior do que quem faz o projeto. Isso me passou muito pela cabeça nessa época. E aí eu comecei a fazer essa transição. E também tinha uma outra coisa, que aí eu não sei, Hum. se conecta com o tema de hoje, que é dessa vitrine do analista, que foi um drama que eu vivi em me assumir como psicanalista diante de todas as pessoas que nunca me viram como analista, porque eu fiz também a transição do meu perfil pessoal barra de trabalho nessa área de comunicação para o meu perfil como psicanalista. E aí Tá. tem lá milhares de pessoas que me conheciam como uma persona que não tinha nada a ver com a persona psicanalista.
Isso me dava uma angústia, Alexandre, como se eu estivesse saindo nua na rua. Mas aí não sei se isso se Mas passou na sua a angústia vida ou seria do não. quê? Uma pessoa que te conhece como você era de comunicação, né? A minha angústia era sobre rejeição, sobre validação, acho que rejeição é o maior, sabe. Sim. Mas assim, por exemplo, uma pessoa que se formou e tem lá o perfil pessoal dela com 2.000 pessoas que seguem ela, e ela tá ali postando viagem, família, cachorro, comida, e de repente ela transforma aquele perfil no perfil dela de psicanalista. Sim. Como que é isso? Porque é mais ou menos isso que se passou comigo, numa proporção um pouquinho maior. Você criou do zero o seu, né, você não Eu criei do passou por essa zero angústia. e o que eu vi, não sei se você lembra quando a gente estava se formando, vários colegas começou assim, vamos compartilhar os Instagrams para não perder contato, aquela história de final de curso. E eu Uhum. lembro de algumas pessoas de falar, gente, só um pouquinho, eu vou criar um perfil sem ninguém ainda e compartilhar aquele perfil porque a pessoa estaria começando a criar um perfil de psicanálise. Então parece que essa angústia, essa vontade de separar um mundo do outro é uma coisa meio comum, né? Uhum. Como eu falei, o meu eu não comecei pensando necessariamente em psicanálise, era mais as provocações. Mas eu confesso que eu tenho, hoje menos, restrições em misturar os públicos. Ainda falei, uma pessoa que vai procurar o meu perfil de aquarela não quer saber se eu sou psicanalista. Então, mas De isso aí repente quer. também, essa discussão que a gente teve antes, agora, depois de tudo isso falado, eu ouço muito, inclusive, de pessoas mais novas do que nós, uma questão que eu acho que é muito geracional. Falando da constituição de um ser, né, de uma pessoa, o que eu vejo é que as pessoas mais jovens, elas inclusive se interessam mais pela integralidade dessa pessoa. Uma frase que eu já ouvi algumas vezes é: "Ah, imagina que eu vou fazer análise com alguém com quem eu não me identifico". Isso, assim, de bate Sim, pronto, sabe. eu fiz "Ah, eu vou bastante gostar isso. ainda mais, eu vou querer ainda mais fazer análise se eu souber que o meu analista, ele se veste bem", vamos supor. Eu acho que tem também esse olhar que talvez nos falte muitas vezes, para perceber que tem aí uma possibilidade de conexão que demanda da gente assumir quem nós somos, de ter ali singelos compartilhamentos dos nossos valores, porque uma coisa é compartilhar a nossa intimidade, né, Sim. outra é compartilhar os nossos valores, enfim. Me veio isso agora quando você retomou esse assunto. É. E faz sentido porque quando tá falando dos psicanalistas famosos, que todo mundo sabe da história, eu lembrei de um psicanalista que eu conheço mais pessoalmente, você também conhece, foi professor nosso, que ele se expõe bastante às opiniões dele, as opiniões políticas. E eu conheço algumas pessoas que já trabalharam com ele, que gostam dele, que é inclusive por causa disso. Eu vou falar com fulano porque eu me identifico com o posicionamento dele, com a forma que ele fala, exatamente isso. E isso meio que vai contra o que a gente falou meia hora atrás do ser a tela em branco, né? É, mas assim, Aí vai achar esse balanço. essa tela em branco nem existe, a gente também falou sobre isso. Então eu acho que Sim. nessa amarração final, enquanto você vai Uhum. inclusive pensando na sua provocação para fechar esse episódio, mais uma vez, eu acho que é um equilíbrio que requer da gente, como analista, 2 coisas que para qualquer ser humano é muito difícil, que é discernimento e ponderação. São ganhos analíticos muito fortes, a gente conseguir ponderar e discernir, sem necessariamente ser oprimido por um dogmatismo, por uma doutrinação, mas sim aquilo que me faz sentido, tem coerência para mim, então eu vou colocar para o mundo, transformado ali no que é a minha realidade, a minha verdade. Sim. Então acho que essa exposição, essa vitrine, do analista, ela passa muito por isso. E para mim não vai ter receita de bolo não, para isso. Então, eu vou aproveitar o teu discernimento para fazer a pergunta final. Então, como que a gente consegue
no meio virtual, falar da gente sem poluir, sem atrapalhar a nossa escuta depois do que a gente falou. Separar, discernir o que a gente fala e o que a gente escuta. Como fazer isso? Com essa, ficamos por aqui.